dirigente do terreiro. Enfim, em todas as religiões há sempre o trabalho daquele religioso que se predispõe a doar um pouco do seu tempo para fazer um trabalho. Em algumas religiões ele é remunerado, em outras não. Mas é um trabalho, ainda que remunerado, ele está fazendo um trabalho e dedica-se a esse trabalho para o bem. Para o bem de quem? O bem dele, o bem das pessoas, o bem da população em geral. Então todos esses que nós vimos, e aqui a gente falou apenas alguns, é lógico, são oportunidades que nós temos. Oportunidades do quê? De nós trabalharmos para o bem coletivo, para o bem da sociedade, para o bem da humanidade e para o nosso próprio bem. Mas esse trabalho deve ser feito com dedicação, com alegria, com vontade, porque todo trabalho deve ser feito dessa maneira. Ah, mas não é o que eu gostaria de fazer o meu trabalho. Isso a gente fala, isso a gente ouve. É verdade. Muitas vezes o nosso trabalho não é aquilo que nós gostaríamos, né? A gente sonha às vezes em fazer outros trabalhos. Mas será que o trabalho que eu sonho seria importante para mim? Me ajudaria no meu progresso espiritual? Será que eu me daria bem naquilo que eu gostaria de fazer e não naquilo que efetivamente faço? Eu, por exemplo, Marcos, trabalho na recepção de um órgão público. Mas o que eu gostaria mesmo era de ser músico e cantor. Pois é, mas vou ficar na recepção, com certeza, do órgão público. Eu prefiro, viu? É melhor. Quantas vezes a gente gostaria de fazer outras coisas? Sonha, nossa, eu podia ser médico. Eu podia ter sido engenheiro. A gente vê as coisas, né? Fala, nossa, eu podia ser, sei lá, olha, o cara da NASA lá, o cara que faz as pesquisas, que vai para o espaço. Eu podia ser um professor, eu podia ser um policial. Quantas coisas a gente não sonha que gostaria de ser, né? Normalmente a gente sonha nas coisas importantes, né? Em profissões mais importantes. Ninguém fala, eu queria ser um empregado doméstico. Eu gostaria tanto de estar pegando o lixo na rua. Isso a gente não fala, né? A gente gosta e sonha com outras coisas melhores. Mas será que seria bom para nós? Será que para nós o que importa para o nosso crescimento não é o trabalho que fazemos atualmente? Aquele que a vida nos encaminha? Aquele que a vida, sem que percebamos, vai nos levando, mostrando o caminho para que façamos aquele tipo de trabalho? E se o fizermos com amor, com carinho e com dedicação, estamos trabalhando para o bem coletivo. O motorista, ele leva as pessoas, ele nos leva para todos os lugares que nós precisamos ir, os motoristas dos ônibus, né, os condutores dos trens, enfim. Para todos os lugares que nós precisamos ir, nós temos os pilotos, nós temos os motoristas, sempre fazendo alguma coisa em benefício da coletividade. A costureira, costurando as nossas roupas, costureira e costureiro. O cozinheiro e a cozinheira fazendo as comidas que nós saboreamos. O escriturário trabalhando nos diversos tipos de escritórios dos quais nós nos servimos para a nossa vida. A enfermeira, o enfermeiro, cuidando da gente quando a gente está doente ou dos nossos entes queridos. O médico, salvando, curando-nos também quando estamos doentes, nós e os nossos entes queridos. Os advogados, cuidando dos nossos interesses quando nos sentimos prejudicados por esses interesses, nesses nossos interesses. A doméstica, o serviço doméstico feito em casa, para que nós, quando saímos para trabalhar, e a vida hoje em dia é tão agitada, todo mundo saindo, correndo, trabalhando, quando chega em casa, pega a casa limpinha, pega a comida pronta, pega a roupa lavada. Por quê? Porque tem alguém que trabalha ali, um trabalho remunerado, e que assim como outro trabalho tem a maior importância e deve também, assim como qualquer trabalho, ser feito com amor, com alegria e com dedicação. Mas isso é para todos os trabalhos. O agricultor preparando a terra, plantando, para que depois o cozinheiro prepare as comidas para nós. O artesão que com as suas mãos faz coisas tão bonitas para o deleite dos nossos olhos. O músico nos trazendo a inspiração divina através da sua voz. Quantas profissões existem tão belas e tão importantes para a vida de todos nós. E essas profissões e todos esses trabalhos que nós falamos vão beneficiar a todos.
Não apenas um ou dois, mas a todos. Aquele que o pratica e aquele que vai se valer do trabalho de outro. Existe uma historinha rápida também, que diz que uma pessoa, um homem, que avaliava o comportamento, o estudioso que avaliava o comportamento humano, resolveu fazer uma pesquisa sobre o trabalho, como que as pessoas se posicionavam e achavam do seu trabalho. Então ele ficou horas na frente, sentado na frente de um prédio que estava em construção, e ficou vendo os operários para lá e para cá, trabalhando. Aí de repente ele levanta e vai lá até o meio dos operários, encontra um que está carregando um carrinho de mão cheio de pedras e lhe pergunta: o que você está fazendo? E o operário lhe responde com até uma certa violência, de pronto com outra pergunta: você não vê que eu estou carregando pedras? Ele se cala e continua andando dentro da obra e vê outro carregando pedras no carrinho e pergunta: o que você está fazendo? E o outro responde: eu estou ganhando o sustento, trabalhando para ganhar o sustento meu e o sustento de minha família. Ele se cala e continua andando, encontra um terceiro e pergunta a mesma coisa para o terceiro: o que você está fazendo? Esse terceiro abaixa o carrinho, respira fundo, olha para aquele prédio enorme que está sendo construído e lhe diz: ah, meu amigo, eu estou ajudando a construir esse magnífico e belo prédio. E o pesquisador chega à conclusão, então, que o mesmo serviço, 3 pessoas diferentes, os 3 têm uma maneira de encarar diferentemente o seu trabalho. Para um, é um castigo carregar as pedras. Para o outro, talvez não seja um castigo, mas é apenas uma maneira dele conseguir o seu sustento. Já para um terceiro, além de conseguir o seu sustento e sua família, é uma oportunidade dele fazer uma coisa bonita, dele estar participando e um dia poder dizer, quando o prédio estiver pronto: eu ajudei a construir esse prédio. Então nós temos que pensar isso para as nossas vidas, para o trabalho que nós fazemos. Porque muitas vezes nós reclamamos do nosso trabalho, é verdade, não é? E o trabalho com má vontade, quem que é o maior prejudicado? Além daqueles que o trabalho estaria beneficiando, né? Porque um trabalho com má vontade não é um trabalho bem feito. Então, além de prejudicar aqueles que vão estar se beneficiando desse trabalho, mas o maior prejudicado vou ser eu mesmo. Porque não vou estar bem, não vou estar alegre, não vou estar feliz. Puxa, mas aí vem aquela pergunta de novo: mas eu faço o que eu não gosto. É verdade, muitas vezes nós fazemos o que não gostamos. Será que eu gostei sempre? Desde que iniciei trabalhar na recepção do órgão público, talvez não fosse o que eu queria. Provavelmente não, e não era mesmo. Provavelmente não era mesmo. Mas com o tempo a gente vai aprendendo que o trabalho da gente tem importância. E que quando eu começo a fazê-lo com mais amor, com mais carinho, com mais alegria, ele se torna mais fácil. Eu consigo fazê-lo de maneira mais fácil. E encontro a receptividade por parte das pessoas. Ah, mas tem gente que olha de cara feia na gente quando chega no serviço. Bom, isso eu tenho. Agora imagine eu que trabalho numa recepção e que chegam 600 pessoas por dia. Com certeza você não vai achar 600 carinhas felizes, não. Mas eu posso dizer que mudou muito o dia que eu passei a encarar o meu serviço com mais alegria, com mais vontade. Porque aí você recebe isso das pessoas. Porque você passa um sorriso, recebe um sorriso. Você passa alegria e recebe alegria também. Deus nos concede para que possamos trabalhar para o bem inúmeras possibilidades e capacidades. É que nós muitas vezes não enxergamos isso, mas Ele nos concede a todos, sem exceção, capacidades e possibilidades inúmeras para que trabalhemos para o bem. E aí nós lembramos de também o ensinamento de Jesus, que é a parábola dos talentos, que eu vou dar aqui uma resumidinha, que ela até é um pouquinho longa. Nessa parábola, Jesus conta que tinha um senhor, dono de muitas terras, que resolve viajar para longe. Chama os seus 3 empregados de maior confiança e a cada um lhe dá uma certa quantia de talentos. Talento era uma peça de ouro usado naquela época, um tipo de dinheiro. A um ele dá 5 talentos. A outro ele dá 2 talentos. E a um terceiro ele dá
um talento e vai embora. Aquele que te recebeu 5 talentos, aplica esse dinheiro, põe para trabalhar esses 5 talentos e consegue outros 5 fazendo 10. O que tinha 2, a mesma coisa, põe para trabalhar os talentos e faz 4 talentos. Mas o que tinha 1, com medo de perder esse único talento que o seu patrão lhe confiou e queria brigar com ele, o que ele faz? Ele enterra esse talento e deixa guardado. Passa-se muito tempo, o patrão volta, chama os 3. E aquele que tinha 5 talentos, fala para ele: mestre, você me deu 5 talentos, deixou 5 talentos comigo, eu trabalhei eles e consegui outros 5. Aqui estão os 10 talentos. E esse mestre então responde: servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Chama o outro que tinha 2 talentos, ele faz a mesma coisa, mostra que tinha 2, conseguiu mais 2, apresenta 4 e ele fala a mesma coisa. Servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. E chama o terceiro, e o terceiro então lhe diz: mestre, eu fiquei com medo de perder o único talento que o Senhor me deu, por isso eu o enterrei. Está aqui ele. E aí ele dá uma bronca nesse último, dizendo que se fosse para enterrar e guardar, ele tinha aplicado dinheiro com os banqueiros e não teria deixado com ele. Os talentos, e agora não os talentos como moeda de ouro, mas como capacidades que nós temos e que Deus dá a todos nós, nos são dados cada vez que nós reencarnamos. E o que nós estamos fazendo com eles? Trabalhando esses talentos para transformá-los em mais talentos? Ou nós estamos enterrando as nossas capacidades, as nossas possibilidades? Enterrando para quê? Para quando chegar a hora a gente chegar e falar assim: olha, eu estou aqui com o meu talento, eu não mexi nele, ele está inteirinho aqui. Enquanto outros farão produzir mais os seus talentos. Com os seus poucos talentos farão mais coisas. E aí nós nos perguntamos: mas quais são os nossos talentos? Quais são os talentos que Deus nos dá no momento de nós reencarnarmos? Puxa vida, se nós fôssemos falar dos nossos talentos aqui, nós falaríamos a tarde inteirinha de quantos talentos nós temos. Mas podemos citar alguns poucos. A inteligência é um talento dado a todos nós. A inteligência que o homem tem, a capacidade de criar, de fazer, de construir, de trabalhar, de levar ajuda. Esse é um grande talento, a inteligência. A palavra, a nossa palavra, que também, por conta de nossa inteligência, nos permite que levemos o conhecimento aonde nós estivermos. A palavra que pode servir de consolo, a palavra que pode servir de orientação para um amigo que precisa da nossa ajuda naquele momento de dificuldade, de dor, de indecisão. A nossa saúde é um talento para que possamos trabalhar, para que possamos ativar os nossos outros talentos. O dinheiro, aqueles que têm possibilidade, que têm mais condições financeiras, o dinheiro é um talento também, para tentar fazer alguma coisa em benefício de outros que menos têm também, de construir, de comprar, de financiar obras, projetos, lugares onde nós vemos que o dinheiro é realmente bem aplicado no bem-estar das pessoas, principalmente daqueles que estão mais necessitados, aqueles mais humildes. As nossas mãos, como nós falamos dos artesãos, e nós temos uma artesã aqui hoje, né? Que também por conta de suas mãos consegue fazer. O músico, que sua voz, sua inspiração e suas mãos, que também tocam, dedilham o piano, dedilham o violão, enfim, as nossas mãos podem fazer muitas coisas, são talentos que nós temos também para trabalharmos. Os nossos ouvidos, ora, os ouvidos dos músicos, de novo eu vou falar dos músicos, que captam a mensagem e transmitem a nós. Os nossos ouvidos para ouvir um irmão que também está necessitado, que está a fim de desabafar, está a fim de contar um pouquinho dos seus problemas, das suas dores, das nossas necessidades. É um talento que nós temos também, saber ouvir, falar um pouquinho menos e ouvir um pouquinho mais, né? O que mais? O poder é um talento enorme. Aqueles que detêm o poder, políticos, comandantes,
que tem o poder nas suas mãos. Isso é um talento enorme dado para